Olá, amores da vida dessa gorda, tudo bem com vocês, pessoal? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Ai, que beleza. Hoje aqui em Saco é quinta-feira, dia 22, acho que é dia 22 de maio, quinta-feira. Tá aquele dia típico de outono, pessoal. Solzinho, um céuzinho azul, mas um tempo super agradável, graças a Deus, pessoal. Eu não tenho sentido essa temperatura aqui de outono, não. Mas hoje eu tô sentindo. Aliás, eu tenho sentido até calor. Mas hoje o dia aqui tá bem bacana. A gordinha de vocês aqui amanheceu um pouquinho resfriada. Tô num funga-funga, mas já pedi aqui uns remedinhos na farmácia. Tô me sentindo bem. O corpo é que tá meio molinho, mas assim, tô espirrando, enfim, mudança de tempo, né, pessoal? É assim mesmo. E hoje eu vim aqui, vocês já devem ter visto aí no título, contar para vocês como é que foi a história do meu primeiro amor. Que vocês querem tanto saber. Vou contar para vocês com muito carinho, pessoal. Foi uma história bem bacana mesmo. Eu vou dividir aqui com vocês. Desculpa a voz que tá rouca, desculpa tá resfriadinha, mas é assim mesmo, pessoal. Desde que eu voltei do Rio, minha voz ainda não melhorou e eu acho que juntou do resfriado. Tô até aqui, ó, bebendo aguinha. E eu vou contar pra vocês. Vamos lá. Eu tinha 17 ou 16 anos. Pessoal, eu sou péssima com data. Mas eu acho que eu tinha 16 para 17, eu acho. E aí, o que aconteceu? Minha mãe sempre teve problema de gastrite. Sempre, pessoal. Todo mundo que conhece a minha mãe, desde sempre, sabe que ela tem problema de gastrite, problema de estômago. E a vida da minha mãe toda foi indo pro pronto-socorro, botando os bofs para fora, tomando soro. Na verdade, a minha mãe ela tem um problema gastrointestinal. Isso ela tem desde nova. E aí, às vezes, quando ela abusa, come alguma coisa que não pode, alguma coisa mais gordurosa, ela passa mal. Ainda hoje é assim. Antigamente o negócio ficava pior, a ponto dela ter que parar no pronto-socorro mesmo, para tomar uns Buscopan na veia, uns Plasir, uns negócios assim. Então, vez ou outra eu tava com ela no pronto-socorro. Nessa época eu morava na Tijuca, ali pertinho da Adriana. Bem pertinho da Adriana mesmo. Eu morava numa rua, ela morava na outra rua, mas assim, bem perto. E aí, o que acontece? Nessa época da minha vida, tava minha mãe, meu pai padrasto, minha irmã, meu irmão, morávamos todos juntos, né? Ali na Tijuca, e um belo dia minha mãe amanheceu botando os bofs pra fora. Ai, botando os bofs, passando mal, fui eu com ela pro pronto-socorro. Nessa época a gente tinha plano de saúde, fomos parar no pronto-socorro que tinha ali na Tijuca, super famoso e ainda existe, que era Tijucó, não sei se ainda é esse nome lá. E era na parte da tarde, fomos pra lá. E aí, tô eu lá sentada, esperando, a minha mãe já tinha sido atendida, tô eu lá sentada, e aí, de Walkman, Discman, Walkman, meu Deus. Na época não tinha negócio de celular, nada disso não. E aí tinha uma moça sentada do meu lado, e aí eu comecei a ouvir ela falando com alguém, não sei o que, do sobrinho, bababá, bababá, do primo. Eu fiquei prestando atenção. Aí daqui a pouco eu vi uma ambulância chegando com um rapaz, mas eu não vi o rosto do rapaz. Eu vi só os pés assim pra fora da maca, que ele é alto. E aí eu continuei lá na minha, e daqui a pouco chegou a mãe desse rapaz, muito nervosa,
muito angustiada, coisas de mãe, né, pessoal? Coisas de mãe. E aí ela se encontrou com essa prima que tava lá e tudo. E aí eu tô de longe, mas fiquei curiosa para saber o que estava acontecendo, porque ela estava chorando muito, ela estava muito nervosa. E aí, enfim, o filho dela tava com problema de um negócio de pedra na vesícula, não sabia se ia ter nos rins, sei lá, e estava expelindo. Dizem que é uma dor horrível, né, pessoal? O garoto tava mal. Ele mais novo do que eu, 2 anos. Eu sou de 78, ele acho que é de 80, é isso mesmo. Então, mas assim, passando mal pra caramba, e o médico não sabia se ia ter que operar, se não ia ter que operar, o que ia acontecer, e ela nervosa, ela estava recém-separada do pai dele também, então a família estava passando por várias atribulações, e assim, eu fiquei com muita dó dela, gente. Eu falo até que eu me apaixonei primeiro pela mãe e depois pelo filho. Eu fiquei com muita dó dela, muita dó. Eu via assim nitidamente que ela estava sofrendo, que ela estava triste. E aí eu comecei a conversar com ela, e conversando, e perguntei se eu podia fazer uma oração, que eu sempre fui dessas. E aí ela começou a conversar comigo também, ela falou que estava muito nervosa, aí falou que estava preocupada do filho ter que passar por uma cirurgia, né? Enfim, aquela coisa toda, estava recém-separada, magrinha, magrinha, magrinha. Eu me lembro até a roupa que ela estava hoje. Ela estava com um conjunto de moletom, não sei se era cinza, branco. E eu fiquei com muita dó dela, muita dó. Eu fiquei conversando com ela, eu via que ela estava muito nervosa, e eu falei para ela se acalmar, que Deus estava com ela, e comecei a falar, e ela, eu estou muito preocupada, ele é o meu filho único, eu não sei se ele vai ter que operar. Eu falei, calma, vai ficar tudo bem, ele vai melhorar. Porque ele estava com uma crise muito forte, chegou a desmaiar, porque diz que é uma dor terrível, né, pessoal? E aí, enfim. Aí ela falou assim pra mim, muito obrigada. Eu acho que a gente ficou ali, tipo, minha mãe, quando ia pra tomar soro, minha mãe ficava, tipo, 2, 3 horas lá tomando soro, lá na emergência, e eu ficava ali, fiquei ali do lado de fora com o meu Walkman, e aí aconteceu essa situação toda, e a gente começou a conversar, e aí eu fiquei ali acalmando, porque eu sou esse tipo de pessoa, sabe, pessoal? E aí eu fiquei ali, eu fiquei com muita dosinha dela, muita, sabe? Ela chorava muito, e graças a Deus correu tudo bem. Aí ele ia ser transferido para um outro hospital ali próximo, da Tijuca mesmo, ali o São Vitor, para fazer uma avaliação melhor, para ver se ele ia precisar operar, se ele não ia precisar operar para tirar os cálculos, enfim. E aí ela, então tá bom, não sei o que, e ele foi transferido, e eu não vi a cara do sujeito, eu só conheci ele pelos pés, mas eu fiquei assim, tão mexida com aquilo. Eu não perguntei a idade dele, eu não sabia se ele era velho, se ele era novo, se ele era bonito, se ele era feio. Eu fiquei penalizada, porque ela estava muito fragilizada por conta da separação, que não estava sendo fácil para ela, e por conta do menino ter passado mal, ter desmaiado de dor e tudo. Então eu acho que aquilo deixou ela, tipo assim, apavorada. Não sei se ela se viu ali sozinha, sem o marido, era recente. Não sei, né, pessoal? Porque aí já é o sentimento da pessoa, a gente não pode falar sobre isso. E aí eu voltei para casa, e eu fiquei com aquilo na cabeça, com aquela mulher na cabeça. Meu Deus do céu, coitada daquela mulher. E eu, nossa senhora, meu Deus, o que houve? Por que a pessoa tá assim? E ela dizia pra mim, eu sou sozinha, minha mãe já é idosa, não. Eu falei, não, fica calma, conversei com ela, mas cheguei em casa, fiquei com aquilo. Eu falei assim, hoje em dia eu sei que era o Senhor me incomodando, sabe? Sabe quando aquilo tá te incomodando? Vai lá, procura essa pessoa, não sei o quê. E, pessoal, eu juro pra vocês, sem intenção nenhuma do filho. O filho, eu não queria nem saber do filho. E aí, na esquina da minha rua, tinha uma floricultura.
que agora nem é da rua que eu morava agora, lá é Casa do Biscoito. Aí eu saí na rua, fui pegar um táxi. Minha mãe já estava melhor, já estava em casa. Aí minha mãe vinha cheia de remédio, ia dormir. Aí eu falei para ela que eu ia dar um pulo na rua, alguma coisa. Aí fui. Na hora que eu estava assim na esquina da rua esperando um táxi, eu olhei para a floricultura e tinha uns buquês de flores assim na porta, sabe? Aí eu falei assim... eu vou comprar um buquê, vou levar de flores. Eu sabia que ele estava lá no São Vitor, mas não sabia o nome dela, não sabia o nome dele, não sabia nada. Sabe quando você vai por intuição? E aí eu peguei e falei assim, comprei um buquê. Catarina, mas você com essa idade tinha dinheiro? Tinha, pessoal, sempre tive uma mesada muito boa da minha avó. Então assim, eu sempre tive meu dinheirinho para fazer minhas coisas, comprar minhas coisas. Isso era ainda de dia, eu tinha ido de manhã cedo com a minha mãe pro hospital, porque geralmente quando a minha mãe ia pro hospital, é porque ela já tinha passado mal a noite toda, botando os bofs para fora, e quando era de manhã a gente ia. Então acho que isso rolou assim na parte de tarde, do almoço, e a minha mãe recebeu alta, né, não sei o que, vim para casa, e aí fiquei com aquilo assim aqui, meu Deus, não sei o que, e aí falei assim, vou levar um buquê de flores para ela. Aí eu falei, aí entrei dentro do táxi e falei assim, gente, eu não sei o nome da pessoa. Eu falei, bom, mas eu sei que era um rapaz e que ele tava para operar negócio de cálculo, alguma coisa, eu vou chegar lá, vou falar, eles vão saber me dizer quem é. E eu fui com a cara e com a coragem, com essa cara aqui de doida que eu tenho mesmo. Cheguei na porta do pronto-socorro. Quem é que tava na porta do pronto-socorro fumando? Ela. Quando ela me viu, ela falou assim, ué, você tá aqui, tua mãe foi transferida? Eu falei assim, não, eu vim aqui só pra te ver e trazer essas flores. Aí ela chorou, eu chorei. Pessoal, foi um babado forte. Eu tive uma ligação fortíssima com ela ali, naquele momento, sabe? E ela ficou tão agradecida, ela ficou tão grata, ela ficou tão feliz, ela ficou tão satisfeita, ela se sentiu assim, acolhida, abraçada, e aí ela falou, nossa, Deus mandou você aqui. Aí eu falei, como é que ela tá lá? Eu tô mais calma, ele só vai precisar ficar aqui em observação, e ele não vai precisar operar nada não sei o quê, e o meu ex-marido tá vindo aqui, vai trazer uma televisão, que era dia de jogo do Flamengo. E ele, pessoal, ele é enlouquecido pelo Flamengo, né? Aí eu falei, que legal. Ela falou assim, não, mas você vai conhecer ele. Eu, não. E eu me lembro que eu tava com uma camiseta cheia de Mickey, né? E eu pra ela, não, de calça jeans, eu, não. Ela, não, você aceita ir lá na minha casa comigo, que eu tenho que trocar de roupa. Aí eu vou aproveitar enquanto ele vem aqui pra botar a televisão. Você vai lá comigo, você volta aqui comigo. Eu falei, vambora. Aí a gente foi, que ela ainda tava de moletom. Aí fui lá na casa dela, ela morava no Rio Comprido, que é um bairro próximo da Tijuca. Aí cheguei lá, conheci a avó dele, a mãe dela, também tava lá nervosa já, uma senhorinha. Aí ela me mostrou os bichinhos, né, que ele adora até hoje, né? Gatinho, papagaio, mostrou o quarto dele, mostrou tudo, tomou um banho, mudou de roupa e estava chovendo nesse dia. Trocamos o telefone. Não, minto, não estava chovendo, estava chovendo. Mas é que, pessoal, isso foi há muitos anos atrás, né? Então, assim, vou dar umas rateadas. Aí não, minto, tô mentindo, peraí. Cheguei lá, dei as flores, não sei o quê. Aí ela subiu, ela falou assim, não, você vai lá, você vai ver ele, você vai visitar ele. Eu falei assim, não, eu morrendo de vergonha, né, gente? Porque aí ela falou a idade que ele tinha. Eu vi que ele só era 2 anos mais novo do que eu. Fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, ela, não, eu quero que você veja ele, que não sei o que. Eu falei, meu Deus. Mas cara de pau, do jeito que eu sou, ela tinha que subir. Ela tinha descido pra fumar. Aí eu subi com ela. Quando eu cheguei lá, sério, cara, o garoto tava dormindo, né? O rapaz, né? Assim, meio sonolento. E eu assim, morrendo de vergonha. Oi, tudo bem? Eu acho que no início ele olhou assim pra minha cara, tipo assim, gente, de onde saiu essa louca? De onde saiu essa maluca? E eu,
Ó, você vai ficar bom, não sei o quê, daqui a pouco você tá de boa, não sei o quê. Ele olhou pra mim, balançou a cabeça, tipo assim. Olhou pra mãe dele, tipo assim, não tô acreditando que você trouxe uma estranha. Eu tô passando mal. Foi assim, eu nem me lembro direito do rosto dele, né? A pessoa no soro, a pessoa passando mal, horrível, né, pessoal? Aí eu me lembro que o pai dele chegou com a televisão, eu conheci o pai dele. E aí ela disse assim, vamos lá em casa comigo, que eu vou trocar de roupa e eu vou vir passar a noite aqui com ele, mas eu preciso tomar um banho e tal. Eu falei, beleza. Aí ela falou assim, na volta eu te deixo em casa. Eu falei, então vamos. Aí isso já era noite, aí a gente foi pra casa dela, chegou lá, eu fiz uma oração, eu tentei acalmar ela da melhor maneira possível, que ela ficou muito nervosa. E aí ela trocou de roupa e tal, e tava chovendo. Quando a gente foi embora do prédio, né, do apartamento, tava chovendo, ela tava com guarda-chuva e eu tava segurando o guarda-chuva. Aí a gente entrou dentro do táxi, não tinha Uber. Nós entramos, ela me deixou em casa e foi pro passar a noite, trocamos o telefone fixo, tá, pessoal? E aí, quando eu fui sair, ela tinha esquecido o guarda-chuva dentro do táxi, o guarda-chuva dela. Aí cheguei em casa, minha mãe, meu Deus, onde é que você tava? Achei que você tava na casa da fulana, que eu tinha uma amiga. Falei, não, eu contei pra minha mãe, você é entrona, você é maluca, como é que você vai assim, não sabe quem é, casa dos outros, você não tem juízo. Falei, não, mas a situação é... Aí contei a situação pra minha mãe, não, você é doida. Eu falei, não, mãe, você é maluca. Eu, hein? Aí a minha mãe, eu acredito que você tava lá na fulana. Aí passou, pessoal, passou um tempão. E aí eu fiquei com o guarda-chuva dela, troquei o telefone com ela e tal. Aí passado uns dias, assim, passou um tempo, eu não sei dizer pra vocês, pessoal, se foi um mês, uma semana, 2 dias, porque é muito tempo atrás. E aí ela me ligou, perguntando se o guarda-chuva dela tinha ficado comigo. Aí me disse que ele estava bem, que ele estava ótimo e que graças a Deus tinha sido só um susto, que ele não tinha precisado operar, mas que ela queria muito marcar um negócio lá na casa dela, fazer um lanche pra gente poder conversar, sendo que ele, um cara extremamente introvertido, na dele, ele também estava sofrendo bastante por conta do negócio da separação. Então, assim, ele meio que estava recluso, meio que depressivo, aquelas coisas assim que a gente fica, né, pessoal, quando a gente está passando um momento difícil na nossa vida. E aí ela falou assim, ai, queria tanto que você é uma pessoa tão pra frente, você é uma pessoa tão comunicativa, você fala, poxa, meu filho, você bem que podia fazer amizade com meu filho, queria tanto que você fizesse amizade com meu filho, poxa, não tem sentido ele triste, assim, assado. Ai, pô, me ajuda. Aí ela começou a me chamar de Cacá, só ela me chamava de Cacá. Cheguei lá no prédio pra visitar ela, levar o guarda-chuva, marcamos. Quando eu cheguei lá, ela não tava. Até hoje eu não sei se esse não tava foi coincidência ou foi proposital. Porque ela sabia que eu ia chegar naquele horário, mas ela tinha ido até a casa da irmã dela, que morava próximo, ali no mesmo bairro, mas em outro prédio. E aí eu cheguei, toquei o interfone, ele mandou eu subir. Aí depois ele me contou que, né, falou pra ela, vem pra cá, que aquela garota que você conheceu tá aqui. Aí eu cheguei, oi, tudo bem? Ele me recebeu, muito tímido, pessoal. O que tinha eu de cara de pau, tinha ele de tímido. Aí eu cheguei, oi, tudo bem? Não sei o quê. Aí cheguei, sentei, ele assim, agoniado, tipo assim, doido pra mãe dele chegar, pra ele sair fora, né? E nada da mãe dele chegar, Ele, você fica aí à vontade, não sei o que eu tô aqui vendo não sei o que. Entrou, foi pro quarto, fechou a porta e me deixou lá sozinha na sala. Passado um pouco tempo, a mãe dele chegou. Aí ela veio, desculpa, eu tive que ir lá fazer não sei o que. Aí eu falei, que bom que você veio. Eu não acredito que o fulano te deixou aqui sozinha. Você tá vendo, Catarina, como é que ele tá? Eu não tô tão preocupada, não sei o quê. E eu comecei a fazer amizade com ela, Vi que ela tava muito triste,
E aí levei ela lá na minha casa, a gente começou a fazer uma amizade, eu com ela, muito grande. E aí levei ela lá na minha casa, nessa época o meu pai ainda trabalhava. Eu já falei pra vocês que meu pai padrasto sempre trabalhou, sempre em casa noturna ali no Rio de Janeiro, ali no centro. E meu pai trabalhava lá e levei ela lá. Minha mãe fez amizade com ela, a gente queria ajudar. Viu que ela estava muito triste, pessoal, muito triste. A separação realmente estava sendo uma coisa muito dolorosa. E aí ela não estava no processo assim, estava bem magrinha, se alimentando bem pouco. E eu falei com ela, gostei dela assim de graça, sabe? Eu falo, eu antes de me apaixonar pelo filho, eu me apaixonei pela mãe. E aí é que a gente ficou naquela amizade, a gente ia para tudo que era canto junta. Ela ia trabalhar, eu ia com ela. Ela era representante de instrumentos, tinha uma firma, né? Negócio de instrumentos musicais. Na época ela tinha uma loja também. Enfim, pessoal, eu ficava com ela e minha mãe começou a ficar morrendo de ciúme. E eu falei pra ela, confia em mim que eu vou fazer amizade com teu filho. Mas juro pra vocês, pessoal, que interesse zero, 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 zero. E aí, achava ele até assim mal educado, pra falar a verdade, mimado. E aí eu disse, não vou. Aí ela, não, ele não fala com ninguém, ele tinha um amigo no prédio, só que ele se dava. Aí um dia eu tava lá conversando com ela, eu ia pra lá, ficava lá com ela, vinha-me embora. Gente, fizemos uma amizade mesmo. Comecei a conhecer a família toda, e ele assim, ele não abria guarda pra mim. Aí eu me lembro que um dia eu tava lá conversando com ela, e ela, ai, porque o fulano não sai desse quarto, fulano não sai desse quarto, não sei o quê. Uma idade difícil, né, pessoal? A adolescência, passando por todos esses problemas, separação, aí juntou com o negócio do problema de saúde. Eu sei que um dia ele tava lá no quarto dele, aí eu bati, aí ele abria, ele tava sentado no chão, tinha a cama assim encostada na parede, vendo televisão. Eu fui, sentei no chão do lado dele. Ele olhou assim pra mim, tipo assim, louca. E eu fiquei lá assistindo televisão com ele, falando que nem uma gralha. Mas o meu intuito ali, pessoal, era realmente, sabe, sair, botar ele pra rua, enfim, ajudar aquela família que coloquei na minha cabeça que eu ia ajudar e as coisas iam acontecer. E aí, pessoal, a gente ficou amigo. A gente ficou muito amigo, muito. Aí ele começou a ir na minha casa, dormia lá final de semana, junto comigo, com os meus irmãos, com a Carol, com o Leno, meu irmão. Aí, no início, assim, a gente ficou muito feliz, porque ele era um cara muito na dele, ele gostava de ir. Aí a gente tomava banho, eu morava numa cobertura lá na Tijuca, aí tinha um espaço assim, a gente tomava banho de mangueira, eu fazia macarrão com salsicha. Gente, ele ia pra lá e era muito bom, a gente começou a se divertir. Mas assim, eu muito amiga da mãe dele, muito amiga. E assim, até então, pessoal, como é que eu vou dizer pra vocês? Atração, zero. Eu digo que assim, eu amei muito ele, amo até hoje, amo, mas assim, outro tipo de amor. Mas assim, eu me apaixonei convivendo com ele. Porque assim, a princípio, para uma pessoa que conhecesse ele, achar ele assim, chato, mimado, sabe? Mas assim, eu fui conhecendo ele por dentro. É como a minha mãe diz, você quer conhecer Pedro, você come 1 quilo de sal com Pedro. Porque ninguém come 1 quilo de sal de um dia para o outro. E eu comecei a conviver com eles ali, comecei a conviver. E aí começou a brotar um negócio dentro de mim, sabe? A gente passeava, a gente... Nessa época também tinha um outro rapaz que eu era super interessada nele, assim. Até então eu nunca tinha me envolvido com ninguém, assim.
Já tinha ficado com alguns meninos, dado uns beijinhos aqui, outros ali. E tinha um rapaz na minha família que todo mundo, minha família gostava muito dele. E todo mundo, assim, fazia força para que eu ficasse, para que eu namorasse, e ele casasse. E aí, tipo assim, eu meio que estava prometida. Mas assim, eu comecei a me apaixonar mesmo, mas muito menina, assim, não tinha experiência nenhuma, nem sabia que aquilo que eu estava sentindo era gostar, era estar apaixonada, enfim, pessoal. E aí eu acho que a gente viveu um amor muito genuíno, muito lindo, porque ele fazia presença, ele fazia questão da minha presença, eu fazia questão de estar com ele. E aí eu queria ir para lá, eu queria ficar lá direto, eu queria morar lá. E aí começou uns atritos com a minha família, né? Porque eu era menor de idade, não tinha 18 anos ainda, eu queria passar final de semana lá, eu queria dormir lá, e minha mãe começou a me chamar atenção, meu padrasto, aí começou um negócio que era bom, começou a ficar ruim. Eu tô fazendo um resumão pra vocês, tá, pessoal? Então, tipo assim, eles não me queriam lá porque eu tinha casa, aí eu chegava em casa às vezes cedinho, com o dia clareando, assim, de táxi, que eu ia e voltava de táxi, que a mãe dele pagava não era ele, né, era a mãe, pagava os meus táxis. Então, tipo assim, só pra não dizer que eu não dormi. Aí o dia tava amanhecendo, aí minha mãe ficava zangada, meu padrasto começou a entrar numa de: você não vai, só quando você fizer 18 anos, quando você fizer 18 anos, a gente responde por você, eu não quero você dormindo lá. E, pessoal, meu padrasto trabalhava de noite, né, de madrugada. Quando eu menos esperava, ele tocava o interfone, eu tinha que descer, pessoal. Ai, eu descia tão coisa. Eu acho que se eu dei trabalho na minha adolescência, foi só esse trabalho. Porque fora disso, aí eu chegava em casa, tava todo mundo de bico pra mim, ninguém queria falar comigo. Nesse meio tempo a gente se mudou e aí ele começou a ficar chateado também. Enfim, pessoal, a gente passou muitas coisas juntos. Foram muitas histórias, muitas alegrias, muitas tristezas. E a gente ali junto. E eu com ele comigo. E eu aprendi com ele a ligar ar-condicionado e ventilador ao mesmo tempo. E a gente se divertia muito, pessoal. Não houvesse nada que eu falasse que eu queria, que eu tava com vontade, que a mãe dele não providenciasse pra mim. Eu sempre gostei muito de sorvete. Eu chegava, aí um dia ele disse pra mim assim: eu vou botar sorvete pra você. Eu falei: gente, que gentileza. Aí tinha botado almôndega, aquelas almôndegas congeladas dentro do sorvete. Gente, eu tenho muitas recordações, e a gente brincava dentro de casa, um tacava comida no outro. Vocês precisavam ver, gente, como é que ficava a casa uma vez no restaurante. Mas isso são outras histórias, e assim, tudo muito genuíno, e não se tinha vício, não se tinha essas coisas, sabe? E aí ele dormia no chão, eu dormia no chão, ou eu dormia na cama dele, ele dormia no chão, que era uma cama de solteiro, tinha um espaço entre a cama e a escrivaninha, assim. Geralmente, quando eu comecei a dormir lá, eu comecei a dormir no quarto da mãe dele, no chão do quarto da mãe dele. Aí depois a gente ficava dormindo até tarde, ela dormia até mais cedo, ela tomava lá o remédio dela para dormir, e a gente ficava conversando, e já passei a dormir no quarto dele. E aí depois ele já descia, ou eu descia, ou ele descia da cama, eu descia da cama para ficar junto. Mas o legal, pessoal, é que isso tudo foi acontecendo muito naturalmente. A gente, sabe, a gente não eu tô namorando, eu tô ficando, eu vou casar. Não teve isso, sabe? A gente, quando viu, o negócio já tava, e a gente não contava pra ninguém, a gente ficava na nossa, ali e tal. E lógico que a mãe dele não era idiota, que ela percebia, enfim, mas foi muito lindo, pessoal, do jeito que foi, sabe? Hoje em dia, eu com 46 anos, nossa, eu tenho ótimas recordações. Tem outras que não são tão ótimas, que nem tudo na vida, pessoal, são flores. Existem as confusões,
existem os pormenores, mas... E aí, sabe aquela coisa do se descobrir mesmo juntos? Então, eu também não tinha muito... Ele não tinha... Eu acho que ele ainda tinha um pouquinho mais do que eu, mas eu não tinha experiência nenhuma. E aí a gente ficava ali, a gente gostava de ficar junto, sabe? E aí ele me ligava, e às vezes a minha mãe não deixava eu ir, e não sei o que, eu não posso ir. Ai, mas só um pouquinho, então vamos nos encontrar em tal lugar, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. E depois, aí eu fiz 18 anos. Aí eu podia dormir, porque aí eu tinha, né? Eu falo que eu com 18 anos eu tomei meu porre de liberdade. Foi a primeira vez que eu experimentei bebida alcoólica. Foi quando eu me descobri mulher. Foi tudo com 18 anos, porque lá em casa tinha essa coisa do não, 18 anos, maior idade, maior idade. E foi muito bacana, pessoal. E assim, aí a gente fala de primeira vez, né? Primeira vez aonde... Sabe quando você é por instinto? Lógico, eu sempre tive muita informação dentro de casa, mas eu tinha gostado de outros garotos, tinha, né, normal, tinha ficado com outros garotos, mas eu nunca tinha tido experiência, foi a minha primeira vez mesmo. E foi muito bacana, pessoal. Às vezes eu vejo amigas minhas falando, né, porque foi assim, porque não sei o quê, porque foi, blá, blá, blá. Só um instantinho. Voltei, pessoal, que a farmácia chegou aqui para trazer uns remedinhos. Aí minha mãe foi atender, os cachorros ficam latindo sem parar. E aí aconteceu, né? Enfim, pessoal, mas assim... logo depois disso também houveram outros problemas, outros, né? Porque na verdade, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte... A minha mãe e o meu padrasto não achavam certo eu estar lá todo dia, toda hora. Porque eu não queria fazer mais nada da minha vida, pessoal. Tipo assim, eu só queria estar lá com eles. Entendeu? E eles conversaram comigo e eu acho que eu fui a culpada, no sentido assim, eu poderia ter chegado e ter falado que eu ia dar um jeito, que eu ia melhorar, mas eu também estava naquela fase da rebeldia, né, pessoal? E começou a ficar difícil lá em casa. E eu falava com ele, eu reclamava com ele, eu falava com ele, enfim, e aí eu falei, não tá bom. Eu comecei a ficar muito nervosa, aí já um não falava com o outro, já tava dando confusão. Por quê? Tudo porque eu queria ficar lá. Cismei que eu queria ficar lá e sonhei. Aí só pirei e falei assim, não, porque eu vou ficar junto, a gente vai ficar junto, a gente vai casar, a gente vai isso. E tinha esse outro rapaz que o pessoal da minha família gostava dele, achava ele legal, não sei o quê. E assim, uma loucura. E eu já estava totalmente envolvida com ele, né? E aí a gente conversava, só que a gente era novo, né, pessoal? E ele dizia pra mim, não, porque a gente vai ficar junto, não sei o quê, bababá. Aí uma vez eu briguei lá na minha casa, com a minha mãe, com meu padrasto, e fui parar lá na casa do meu pai biológico mesmo. Meu pai nessa época morava em Niterói. Eu fui pra lá, ele foi lá com a mãe dele, atrás de mim. Então, tipo assim, sempre me ajudando. Se eu precisasse de dinheiro, o que eu precisasse, eles estavam ali pra me servir. Essa semana, quando eu estive no La Mole, eu me lembrei muito, que era um restaurante que a gente ia muito. Lá no La Mole, ele, a mãe dele, me lembro muito. Me lembro de muitas coisas, pessoal, muitas coisas. E me lembro que teve um aniversário, acho que foi aniversário dela, e ela tinha feito um aniversário lá no play do prédio dela, e eu ia lá escondido, eu ia com a amiga. Ai, gente, que situação.
Aí eu me lembro que no dia seguinte eu falei, e eu dizendo que não ia ficar, não posso falar o nome, peraí que eu vou cortar. Olha, o fulano tomou, já falei o nome dele aqui várias vezes. E aí eu tenho que cortar o vídeo porque eu esqueço. Ah, o fulano bebeu todas aqui, não sei o que, ficou falando, Catarina, não sei o que, eu fiquei zoando ele no dia seguinte. E ela, enfim, pessoal, e aí começou aquilo tudo, eu tinha minhas coisas já lá, na casa dele e tal, e começou assim, eu com muito nova, muito inexperiente, sofrendo a maior pressão, meus pais começaram a ter atritos, os dois, o meu padrasto com a minha mãe, por conta dessa minha situação. Então, né, o problema foi aumentando, eu tô dando aqui um resumão para vocês, mas o negócio foi violento. E a gente com aquele amor, com aquela coisa, sem poder viver aquilo, não da parte dela nem dele, da minha parte. E aí, um dia eu tava lá e a minha mãe ligava e falava um monte, meu padrasto ia até lá, eu tinha que descer, e as coisas começaram a ficar ruins. Então, assim, a gente começou a perder a qualidade. E começou aí me lembro também que teve uma hora, acho que foi assim a gota final do negócio, foi que uma vez, eu acho que minha menstruação estava atrasada, eu achei que eu tinha ficado grávida. E aí eu fui falar pra ele falou assim, ó, vamos ver o que a gente vai fazer, não fala nada pra minha mãe agora não, mas pô, ela era minha melhor amiga. E eu falei com ela e ela, tipo assim, ela super ficou chateada, dizendo que ela tinha confiado na gente, e nananã, mas graças a Deus não fiquei, tinha sido só um atraso. Gente, foi tanto babado, confusão e gritaria, e foi desgastando, sabe? Não o meu amor por ele, e acredito que nem o amor dele por mim. O que foi desgastando, pessoal, foi que eu acho que eu não estava aguentando mais aquela situação. Tinha que ir escondido, tinha que ficar escondido, era horrível. A gente morava todo mundo ali na Tijuca, Rio Comprido, não podia sair, que se o meu padrasto me visse ia dar confusão, minha mãe. Aí eu me lembro, nunca vou esquecer disso, até já falei isso para ele. Ele disse que não lembra disso não, mas isso aconteceu. Eu me lembro que a gente estava lá no apartamento, a gente teve uma briga no apartamento deles, e eu tinha uma mochila, dessas mochilas tipo de linha, era tipo da Jamaica, era super moda naquela época, era toda listradinha, amarelo, verde, vermelho, e aí eu saí catando tudo que eu falei pra ele, ó, não quero mais, não dá mais, não sei o quê. E ele pra mim, você tem certeza, não sei o quê, eu tenho, não sei o quê, porque eu também tenho gênio, pessoal, e não sei o quê, comecei a juntar tudo que era meu. A mãe dele não tava nesse dia em casa, só tava eu e ele, foi de tardezinha, tipo de noite, e eu falei pra ele, não quero, eu vou me embora, não sei o quê, nananã. E ele não falou mais nada, ele estava sentado no sofá com as pernas assim esticadas, tinha uma mesinha de centro de vidro, e aí ele virou e falou assim, e eu cheguei assim com a mochila, né, nas costas, e aí eu disse para ele assim, eu tô indo me embora. Aí ele virou para mim e falou assim, eu tô falando aqui com vocês, pessoal, eu tô vendo a cena. E aí ele disse assim para mim, se você sair por aquela porta, você nunca mais vai entrar. E eu toda empoderada, não? Eu falei, porque eu queria, o que eu queria que ele fizesse? Eu queria que ele fizesse uma cena. Não, você não vai, se jogasse no chão, me abraçasse, né? Porque eu sou essa pessoa assim, né? E tipo assim, ele muito sério, sem emoção alguma, ele virou pra mim e falou, se você sair por aquela porta ali, você nunca mais vai entrar. Quando ele falou aquilo pra mim, eu senti um peso. Aí, porque quando eu disse pra ele que eu tava indo embora, que eu não queria mais,
no fundo eu tinha esperança de que ele dissesse, não, a gente vai dar um jeito, eu vou resolver essa situação, e não sei o quê, a gente vai isso, a gente vai aquilo, mas se eu tava com 18, ele tava com 16. Então vocês imaginem essa situação, pessoal. E aí eu queria que ele tomasse ali uma situação, e eu vi que não ia, e eu falei, bom, vou terminar. Só que quando ele mandou essa, ele tava falando muito sério. E eu falei, tá bom. Aí saí, nunca mais, pessoal, eu entrei lá dentro. Nunca mais. E o prédio era um prédio grande e tal, tinham 4 elevadores, 2 de um lado, 2 do outro. E eu me lembro que sempre demorava para chegar o elevador. Eu chamei os 2, fechei a porta e eu fui andando lentamente, olhando pro piso do corredor do prédio, que era amarelinho, eu acho. Era um piso assim, amarelinho. Eu fui andando bem devagar para chamar o elevador, porque eu pensei assim, ele vai abrir a porta e vai mandar eu entrar e vai dizer para... Só meu pensamento, pessoal. E o elevador chegou e eu desci, eu fui chamar o táxi, eu falei, ele vai descer, ele vai vir na escada, e ele não desceu, pessoal, porque ele ficou muito magoado comigo, ele ficou decepcionado. Eu fiquei decepcionada porque eu queria que ele tivesse feito uma cena ali, e eu acho que ele ficou decepcionado porque ele não imaginava que eu fosse abrir mão do nosso amor, daquilo que a gente tinha, entendeu? Mas foi muito difícil pra mim também. E aí a gente ficou muito tempo sem se falar, muito. Acho que anos, 4, 5, 6, não sei, pessoal. Eu sou péssima com data. Até que um dia eu tive vontade, eu liguei pra ele e ele me atendeu e a gente conversou e a gente falou, e daí pra cá a gente tem um convívio muito pouco, assim. Eu falo com ele mais assim, em aniversário, ele já teve aqui em Saquarema algumas vezes. Eu moro aqui, vai fazer 18 anos, eu acho que ele só teve aqui 2 ou 3 vezes, nessa casa nova, nessa casa que eu tô aqui há mais de 10 anos, ele ainda não veio aqui, mas ele chegou a vir aqui em Saquarema. E eu não sei, pessoal, quando eu falo pra vocês assim, tem uma chaminha, muitos anos se passaram, eu sou outra pessoa, ele é outra pessoa, mas assim, eu tenho um carinho gigantesco por ele, gigantesco, assim, um amor e enfim. E eu acho que ele também tem por mim, no sentido assim, talvez não seja mais um amor de homem e mulher, mas uma coisa assim, a gente tem um carinho, eu acho que por tudo que a gente viveu, porque apesar de ter sido por um pouco tempo, acho que foi o quê? 2, 3 anos que a gente conviveu junto, sei lá, mais, um pouco menos, foi muito intenso, sabe, pessoal? E tem momentos que são só nossos. Tem momentos que eu me lembro muito de uma situação, não sei se ele vai lembrar disso. A gente lá, eu morava perto da Adriana, né? Lá no Rio, e como eu falei pra vocês, era uma cobertura e tava assim chovendo, e eu não sei se ele vai lembrar disso, não sei se ele vai ver esse vídeo, pessoal, mas assim, a gente tava tomando aquela chuva de verão que dá, aí a gente tava eu, meus irmãos, aí a gente começou a zoar, dançar no meio da chuva, aí o vizinho subiu, o vizinho que morava embaixo, que a gente estava fazendo uma algazarra e o bebê dele era novinho, aí ele deu uns esporros lá no vizinho, falou que, de tarde a gente não pode, ninguém tem culpa, né, de você ter tido um filho, a gente não tá fazendo barulho tarde da noite, é de tarde. E aí o vizinho cantou para subir, eu acho que esse vizinho mora lá até hoje. E aí os meus irmãos entraram, eram menores, não sei o que, a gente ficou na chuva, aí a gente ficou correndo, brincando, aí a gente cansou, deitou assim no meio do terraço, aí ele botou a cabeça assim no meu ombro, e aquela chuva fininha, mas era de verão, sabe, tava quente, e a gente ficou ali um tempão, nós dois conversando, olhando pro céu, e a gente teve outros momentos desses também, só nossos, e assim, não sei se ele lembra, se ele guarda, talvez ele lembre de outros que eu não lembro,
Mas assim, foi muito legal. Eu fazendo, naquela época eu não cozinhava, né, pessoal? Fazendo meus macarrões com salsicha, era o meu, era o meu prato predileto dele, porque era o que eu sabia fazer. E foi muito bom, pessoal. A gente ia à praia, nossa, a gente curtiu bastante. Foi muito bacana. E assim, eu me sentia muito protegida, muito amada. E a gente não tinha que dar satisfação para ninguém. Era muito bom. Nessa época, eu tinha uma amiga, né? Eu tenho ela hoje em dia. A gente também é uma amiga minha de infância e, tipo assim, eu andava muito com ela. E aí eu me desabafava muitas coisas com ela, ela contava para minha mãe. Então, assim, a gente teve muitos altos e baixos na nossa relação, mas nunca por conta da gente, sempre por conta dos outros. Hoje, com a idade que eu tenho, eu entendo a minha mãe, entendo meu padrasto, sei que eles queriam o meu melhor, mas as coisas poderiam ter sido de um outro jeito, totalmente diferente, entendeu? Mas não era para ser também. Mas o importante é que ele sabe que eu tô aqui, eu sei que ele tá lá e a gente se fala. Ele fez aniversário recentemente, eu falei com ele agora em março. E é isso, dizer que eu tenho muito carinho por ele, e assim, é sempre bom. E quando eu falo, tem sempre uma chaminha, e o que eu acho incrível nele é que ele, talvez pelas redes sociais ou pelo próprio WhatsApp, que a gente bota foto, quando ele sabe assim que eu tô em algum relacionamento, ele meio que, né, não fala, fica na dele, não me procura, não dá feliz aniversário, não dá nada, porque geralmente quem faz isso sou eu. Ele tem, lógico, a vida dele, mas assim, ele como é um cara muito reservado, eu nunca vi foto dele com mulher nenhuma, eu nunca vi foto dele no WhatsApp com mulher, mas eu sei que ele tem uma pessoa, que ele tem um lance. Eu não sei como é que é ser namoro, se é um casamento em casa separada, eu sei que ele tem, mas ele também não fala, eu também não falo. E eu não, tem épocas que ele tá com essa pessoa, tem épocas que ele não tá, e eu também não procuro saber disso, não pergunto, porque não é problema meu. Ele também não me pergunta nada da minha vida amorosa. Mas assim, eu acho que quando a gente tá sozinho, que a gente conversa, sempre o negócio vai, sempre tem uma chaminha, pessoal. Sempre tem, mas sempre respeitando o espaço dele, o meu espaço. Com certeza absoluta, quando eu tô com alguém, e se eu for ligar para ele, que eu sempre ligo, estando ou não estando com alguém, eu sempre vou ligar para ele no aniversário dele, ele vai me atender. Mas ele sabe, né? Porque eu coloco nas minhas redes sociais, se eu tô com alguém, eu coloco. E quando eu não tô também, eu falo, separei, voltei, não sei o que, ele nada fala. Mas eu acho que lá no dele também às vezes tem altos e baixos, como em todos, né, pessoal? Ele não mora com ninguém, ele mora sozinho, ele é um cara muito na dele, até hoje, pelo menos era, né? Não sei se ainda é assim, mas eu acho que sim. Então, assim, foi o primeiro grande, eu tive vários amores, mas ele foi, com certeza absoluta, ele foi o primeiro grande amor da minha vida. Isso aí não tem como não dizer. E foi isso, pessoal. Essa era a curiosidade de vocês. Poderia falar o nome dele aqui? Poderia, mas eu acho que aí eu teria que ligar para ele para falar que ele, eu não sei nem se ele sabe que eu tenho canal. E ele, por ser uma pessoa extremamente introvertida, eu acho que ele ia ficar muito, mas ele é introvertido geral. Ele é muito na dele, muito. Pensa numa pessoa muito na sua, é ele. Então, assim, eu acho que não tem nada a ver, entendeu? Apesar da gente ser amigo e tudo, né? Quem sabe um dia eu conversando com ele eu não fale, e se ele falar que tudo bem, eu mostro umas fotos aqui pra vocês. Na verdade, nós temos pouquíssimas fotos juntos, porque as fotos antigamente eram aquelas de revelar, ficaram todas com ele. Eu fiquei sem. Então, acho que as fotos que eu tenho dele aqui são muito poucas e a gente já nem estava mais junto. Mas é isso, pessoal. Assim foi a minha primeira vez.
foi com uma pessoa que eu estava completamente envolvida, apaixonada, fui super bem, foi super receptivo, foi ótimo, foi muito bom. É aquilo, quando a gente fala de primeira vez, pessoal, é uma coisa que você tá numa expectativa, né? Aí entra várias coisas, você não tem experiência, no meu caso, eu ainda tinha o agravante de ser gordinha, então, tipo assim, isso deixa a gente mais travada ainda, mas enfim, eu não tenho do que reclamar, não sofri, não doeu, pra mim foi tudo ótimo. E foi com a pessoa que tinha que ser. Foi muito bom. Eu só tenho um saldo positivo a respeito disso, graças a Deus. E ainda ficou marcado que foi no dia da feriado que tem em outubro, acho que da Consciência Negra, uma coisa assim. E é isso. Eu espero que eu tenha saciado aqui a curiosidade de vocês. E eu sei que tem pessoas, mulheres, que não tiveram primeira vez especial. A gente deposita, gente que é mulher, muita expectativa na nossa primeira vez. Pelo menos eu depositava. Né? Lógico que você sonha. Eu sonhava que ia ser no castelo, não sei o quê, no hotel, nananã, e não foi nada disso. E foi ali no quarto, né, dele, com a mãe dele batendo na porta. Mas também, coitada, ela não sabia o que a gente estava fazendo ali, mas foi muito bom. Porque, na verdade, pessoal, não interessa o local, interessa a pessoa que você tá. Né? Se ela vai ser cuidadosa, se ela vai te tratar bem, se ela vai respeitar os teus limites. Então, assim, tudo isso aconteceu comigo. Então, eu sou muito agradecida, porque ele também é mais novo do que eu. Então, assim, com toda a nossa inexperiência, ele foi um grande cavalheiro, ele foi um cara nota 10. E se um dia você estiver vendo esse vídeo, você sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu gosto muito de você. E é isso, pessoal. Acho que é por aí. Não teve nenhuma coisa assim extraordinária, mas foi muito bacana. E eu espero que vocês tenham gostado de saber como é que foi o meu primeiro amor, né? E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, quiserem que eu conte mais alguma história, deixa aqui no box de informações. Não esqueçam, pessoal, eu sempre esqueço de pedir para vocês darem um like no meu vídeo, para vocês compartilharem, comentarem o vídeo da gorda. Se você conhece alguma pessoa que você acha que o meu conteúdo, que o que eu digo, com o que eu falo, com o que eu mostro aqui para vocês vai agregar na vida dessa pessoa, pessoal, compartilhe o vídeo para ela. Se você gosta de mim, se você quer ver a nossa família crescer, compartilhe. Vai lá no grupo da família, compartilhe o vídeo da gorda, tá bom? Se você conhece um gordinho, uma gordinha, que o meu público-alvo aqui, pessoal, são os gordinhos, mas assim, eu tô aqui para vocês, pros magrinhos, pros baixinhos, pros altinhos, eu tô aqui para todo mundo que queira ouvir aquilo que eu tenho para dizer e queiram ver aquilo que eu tenho para mostrar. Dizer para vocês que eu amo vocês demais, pessoal, demais, demais, demais. Dizer para vocês que, mais uma vez, que esse canal tá sendo uma grande terapia na minha vida, e pedir para vocês ficarem aqui comigo. E é isso, pessoal, sempre viagens ao passado, está sendo muito bom para mim. Um beijo gigante, Papai do Céu abençoe, fiquem com ele, até amanhã se Deus quiser, e ele há de querer. Fui, meus amores. Tchau.